Olá! Essa é a nossa quarta aula da jornada de responsabilidade civil para médicos. E nesse vídeo, a gente vai se aprofundar no atendimento de pós-vendas e gestão de sinistros do produto RC Médico. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, corre lá e assiste desde o primeiro para você captar tudo que a gente tem a dizer desse tema tão importante. Antes da gente começar, vale destacar quem está junto com você nessa jornada, a Segura. A Segura não é só uma empresa de tecnologia, ela é uma verdadeira parceira do corretor, que vai ajudar você a crescer e otimizar cada etapa de vendas e retenção dos seus clientes. Além de ter uma inteligência artificial integrada ao WhatsApp, chamada Helena, que tira suas dúvidas e te ajuda a gerir a sua carteira. Assim, você ganha tempo e dinheiro. Legal, né? Então, aproveite o conteúdo de hoje e no final já te convido a assistir o próximo vídeo para continuar se aprofundando. E se você quer ter a Segura do seu lado, fique até o fim para descobrir como se tornar um parceiro. Vamos lá? Bem, para a gente começar a falar de pós-vendas, no seguro de RC Médico, a gente tem que falar do envio de apólice e documentação com as tratativas. Então, na responsabilidade civil médico, a venda, ela não vai terminar ali só no ok do cliente, né? E acabou, não. Você realmente precisa ter um pós-vendas estruturado. E ele começa a partir do momento que você está enviando para o cliente a apólice dele e está enviando algumas instruções sobre como proceder com o seu seguro. O seguro de responsabilidade civil médico, ele tem uma série de protocolos que precisam ser seguidos. E é normal que esse cliente, que não é advogado, né, ele é médico, ele não saiba, ele não tem essa noção. E você precisa informar para ele para justamente evitar problemas na hora de um eventual sinistro, tá? Então, primeira coisa que você vai fazer, documentar as tratativas da negociação por e-mail. Essas tratativas são documentadas não só ali no fechamento, mas até antes disso. Então, digamos que surjam dúvidas ali do seu cliente sobre uma cobertura, alguma coisa que você não conseguiu identificar nas condições gerais, você vai fazer essas tratativas com a seguradora perguntando, por exemplo, sobre uma cobertura, entendendo alguma coisa sobre risco excluído. Isso tudo você vai fazer por e-mail. Mesmo que você fale com essa pessoa pelo WhatsApp, pelo celular, para ter mais agilidade, você tem que documentar por e-mail, porque lá na frente, se o seu cliente precisar usar aquela cobertura, precisar de algum tipo de respaldo relacionado àquela tratativa, àquela dúvida, você tem que ter isso documentado, tá? Então, suas tratativas com a seguradora, que fujam do padrão, que fujam do escopo comum, devem ser realizadas sempre por e-mail. Isso é bem importante. Segundo, depois do fechamento do seguro, você vai enviar a apólice para o cliente, você tem que fazer isso também por e-mail. Você pode enviar, lógico, no WhatsApp para agilizar, para ele ter na mão, né? Mas documentar por e-mail é muito importante, porque além do e-mail com o documento em si, né, a apólice, eventualmente os boletos, dependendo da forma de pagamento que ele escolheu, você está mandando ali também orientações gerais do seguro RC Médico. Então, você vai dar para ele e para você como corretor segurança jurídica para evitar mal entendido, para evitar problemas futuros em relação à utilização desse seguro. Então, o que são essas orientações gerais do seguro RC Médico aí que você vai passar para ele? Primeiro, você vai explicar para ele que se ele identificar uma falha ou receber qualquer tipo de alegação de erro médico, ele tem que avisar imediatamente a você, corretor, para que você avise a seguradora. Tá? Mesmo que não tenha uma ação judicial ainda, não tenha um pedido formal, qualquer tipo de alegação, ela tem que ser informada de imediato, que é para garantir a cobertura securitária. Só para você ter uma noção, se você tem ali algum tipo de aviso de que aquilo pode se tornar um sinistro, aquilo já fica na reserva técnica da seguradora, reservadinho ali para fazer uma indenização futura, para uma reclamação futura. Então, até lá na frente, se esse médico, né, cancela, tem ali o prazo complementar, aquela situação já foi documentada. Então, você já tem mais segurança e respaldo para se aquilo vier a ser um processo dentro do prazo prescricional previsto. Caso o cliente receba uma ação judicial, a segunda orientação que você tem que fazer é que ele tem que informar diretamente a seguradora também. Então, recebeu a ação judicial, recebeu notificação extrajudicial, qualquer pedido de reembolso, de indenização, informar diretamente a corretora, para a corretora informar a seguradora. Nada pode ser pago sem a seguradora estar ciente e
anuir, concordar, tá bom? Terceiro ponto, o cliente pode escolher o seu advogado, mas é preciso que a seguradora aprove. Então, ele tem que enviar o orçamento de honorários, né, para análise da seguradora. Vai ter seguradora que vai exigir 3 orçamentos, tá? E tem seguradora também que oferece apoio, que oferece ali algum tipo de sala de emergência, que tem seus advogados credenciados para indicar, mas o cliente pode tratar com um advogado próprio dele. Mas vai ter seguradora que vai ter esse serviço, né? Se você não tem um advogado indicado seu, você pegar um advogado credenciado da seguradora, que é especializado em RC médico, que vai dar todo o respaldo, que vai ser bem interessante ali. Quarto ponto, o cliente não deve assinar documentos, fazer pagamentos ou celebrar acordos sem consultar a seguradora e sem ter a autorização da seguradora por escrito. Então, a seguradora é que vai ser responsável por aquele pagamento. Então, o cliente não pode assumir um pagamento que outra pessoa vai pagar, né? Então, a seguradora ela tem que concordar. E aí, quando eu digo isso, alguns clientes às vezes podem se sentir um pouco restritos, né? Assim, podem se sentir incomodados com essa coisa de, tudo tem que pedir autorização, tudo tem que perguntar. A seguradora, ela atua como sua aliada nesse momento. Então, o papel da seguradora aí não é criar burocracia, trabalhar com prazos longos, extensos, atrapalhar nenhum tipo de acordo, não é nada disso. O papel da seguradora é resguardar os interesses desse médico. Então, as seguradoras, elas costumam atuar com bastante celeridade. Você, como corretor, também tem que ser ágil nessa informação e nesse meio de campo aí entre a seguradora e o cliente. E as seguradoras, por sua vez, estão preparadas para esse tipo de situação. Então, você pode se sentir tranquilo, tranquila, que você vai ter o respaldo da seguradora, desde que você traga todas as informações completinhas e vá orientando o cliente a cumprir todos os requisitos ali. A seguradora não é contra acordo, por exemplo. Celebrar acordo muitas vezes é o melhor caminho, mas para isso ela precisa da documentação que respalda, que mostra que de fato houve, por exemplo, um erro médico e vale a pena fazer um acordo naquele caso. A seguradora ela tem essa equipe especializada, então siga as instruções e mantenha sempre a comunicação aberta com a seguradora. Você como corretor e o cliente também através de você. E algumas seguradoras têm sala de emergência, central, enfim, serviços que você consegue contar com uma equipe de especialistas em caso de dúvidas sobre o seguro e casos relacionados, né, possíveis sinistros, por exemplo. Tive uma situação aqui de uma paciente que ficou muito insatisfeita, falou que poderia entrar na justiça, o que eu faço nesse caso? Ou recebi uma notificação extrajudicial de um paciente, como que eu ajo a partir de agora, porque é extrajudicial, não entrou na justiça ainda, né? Como que eu posso conduzir para resolver da melhor forma e não ter um processo contra mim aí na justiça, né? Não ter meu nome vinculado a um processo? Essas salas de emergências, elas ajudam nesse sentido, tá? Elas dão toda a orientação para a pessoa se sentir segura e tomar as melhores decisões. É muito importante a gente manter a apólice na mesma seguradora. A gente falou isso na aula anterior, mas eu preciso reforçar aqui esse ponto. Por quê? Porque o prazo prescricional do processo, ele é sempre relativo à data do dano sofrido pelo paciente, tá? Então, o prazo prescricional da seguradora, o prazo que a seguradora te dá de cobertura, o prazo complementar, o prazo suplementar, é relacionado à data realmente do evento. Mas o prazo da justiça é relacionado à data que o paciente percebeu o dano. E perceber o dano médico, né, que às vezes é um dano corporal, é uma coisa que às vezes demora a fazer efeito, demora a aparecer o sintoma para o paciente, ou mesmo que apareça antes, até ele investigar e descobrir que foi oriundo de uma cirurgia que ele fez há um tempão atrás, pode demorar. Então, isso é muito importante. A gente tem que manter a apólice na mesma seguradora, porque senão a gente pode ter o problema de, na época o médico tinha o seguro, mas na época que entraram com o processo, o seguro já tinha encerrado, já tinha passado prazo complementar, não foi contratado prazo suplementar, então não tem cobertura. Tá? Isso pode acontecer, então a gente tem que estar sempre atento a essas possibilidades. Preferencialmente, contratou o seguro, dali em diante, mantém no mesmo lugar, que aí não vai ter esse problema. Então, por exemplo, um paciente só percebeu o dano 2 anos depois da cirurgia, pois foi quando surgiram os sintomas e se constatou ali o erro médico.
o prazo prescricional de 5 anos de quando apareceram os sintomas, né, e não da cirurgia realizada. Isso significa que o médico pode ser processado anos depois da cirurgia, então manter essa apólice antiga é essencial para garantir a cobertura. E vamos falar da abertura do processo de sinistro. As seguradoras costumam exigir documentos básicos, tá, iniciais para abrir os sinistros, de acordo com o tipo de sinistro. E lá nas condições gerais do seguro, vem direitinho quais são esses documentos, tá? Então você pode olhar lá, você pode também perguntar diretamente à seguradora, eles vão te informar, tá? E você vai enviar então a abertura do processo de sinistro, idealmente com todos os documentos. Se está faltando um ou outro, você quer abrir ainda assim para garantir o aviso, tudo bem, mas o ideal é mandar com tudo. Por quê? Porque assim você agiliza a análise da seguradora. Senão, ela vai pedir os documentos que estão faltando de qualquer maneira e o prazo volta ali a correr, né? Para resposta, retorno, paralisa, congela o prazo. Então você quer agilidade para o seu cliente, você manda o processo o mais redondo possível. E a seguradora ela pode exigir documentos extras, além do que está ali naquela relação para poder entender o sinistro. Se ela exigir, ela vai informar e você vai providenciar esses documentos. Então o prazo de análise, 30 dias, e depois mais 15 dias dos documentos complementares enviados, né? Enquanto ele não envia, o prazo fica suspenso. Então a gente tem que pedir agilidade também e cooperação do segurado nesse sentido. Quais são os diferenciais aí que algumas seguradoras vão ter, outras não vão ter, que a gente tem que ficar atento quando a gente fala de sinistro? Tem seguradoras que não vão exigir termo de consentimento do paciente nem prontuário médico para abrir sinistro, outras exigem. Então o que é termo de consentimento? É o paciente ter assinado antes da cirurgia um termo ali de consentimento relacionado àquele procedimento, ou até procedimentos de consultório, tá? O que é o prontuário médico, né? É realmente aquele prontuário do atendimento ao paciente. Vai ter seguradora que vai exigir, que vai ser mais burocrática, vai ter seguradora que não. Preste atenção nesse ponto. O bom das seguradoras que não exigem é que agiliza o processo, né, para o cliente. Então tem que verificar isso, esses requisitos, sempre que a gente vai trabalhar com uma seguradora. E o sinistro de RC médico, ele pode ser por vários tipos de danos. Os danos corporais, por exemplo, né? Vamos começar por eles. O que são os danos corporais? São os danos físicos ao paciente, como lesão durante a cirurgia, tratamento, procedimento clínico que gera algum tipo de lesão física mesmo, né? Que seja visível. Então, por exemplo, um erro cirúrgico que teve a necessidade de tratamento adicional, complicações inesperadas, reações adversas, né? Esses são os danos corporais. Então, nesse caso, como é que a gente vai fazer? A gente vai notificar imediatamente a seguradora assim que o cliente, né, o segurado, teve acesso a essa informação, né, ou quando ele suspeitou que teve um erro médico que pode, né, que resultou num dano corporal aí para o cliente, e dar assistência a essa vítima, porque ela é um terceiro. Então, se tiver necessidade de tratamento da vítima, a gente vai comunicar à seguradora para que sejam definidos aí os passos. Em alguns casos, por exemplo, precisou fazer uma fisioterapia. A seguradora pode ir compondo e pagando parcialmente esses custos, reembolsando esse terceiro, né, dos custos, e no final, no acordo final, né, de indenização, isso vai ser considerado, vai ser deduzido. São como adiantamentos, né, que são deduzidos. Então, dá para compor algumas coisas, só tem que estar sempre em comunicação com a seguradora para montar isso. Outra coisa importante, reunir a documentação completa, tá? Então, incluir relatório médico, histórico do paciente, qualquer dado que seja relevante ali para o tratamento prestado. Não fazer acordo direto, isso é muito importante. Então, às vezes o médico, né, se precipita, fica nervoso, já quer propor um acordo, já viu mesmo que teve o erro, o dano tá ali, né, na cara dele. Não, chama a seguradora vai te dar todo o suporte para você fazer esse acordo da melhor maneira possível. Os sinistros administrativos, sinistros de, por exemplo, processos no CRM, né, no Conselho Regional de Medicina. Existe cobertura para procedimentos ligados a reclamações de falha médica, tá? Como imperícia, erro técnico. Não é coberto processo relacionado à violação ética, que seja não associado ali ao atendimento médico em si. Então, por exemplo, publicidade indevida. Hoje em dia tem tido bastante processo do CRM contra médicos que estão usando rede social para publicidade. Isso não é coberto no seguro RC médico, tá? Violação de norma publicitária, de modo geral, não só em rede social, não é coberto também. Então, é importante esclarecer para os seus clientes que o RC médico é para cobrir erro médico.
Processo trabalhista, processo ligado à publicidade, processo ligado a outros assuntos não são cobertos nesse seguro. E existem ainda os outros tipos de sinistro, como o dano moral, que muitas vezes vem atrelado ao dano corporal. O dano corporal nunca vem sozinho, sempre vem um dano moral junto. Pode vir o dano moral puro, que a gente está falando aí de alguém, um paciente que se sentiu lesado mesmo que não tenha tido um dano corporal. Pode vir um dano estético também, né? Então, eu fiz um procedimento, por exemplo, fui fazer um tratamento de pele e aí queimou a minha pele. E aí, com isso, eu gerei um dano corporal, né? E que tem uma coisa estética. Enfim, existem várias situações possíveis. O dano estético não só é ligado à cirurgia estética, com finalidade estética. Pode ocorrer um dano estético independente do tipo de cirurgia. Um ortopedista pode causar um dano estético, né? Um dermatologista pode causar um dano estético. Então, a gente tem os tipos de danos que as seguradoras vão estar cobrindo ali. E o processo de sinistro de responsabilidade civil, então, ele passa pelos passos de notificação, informar a seguradora assim que possível sobre qualquer alegação de erro médico, processo, notificação extrajudicial, o que for que chegou. Recolhimento de documentos, então, incluir todos os documentos que são exigidos pela seguradora. Avaliação e resposta. Então, a seguradora vai analisar o caso, vai solicitar mais informações se for preciso e vai definir os próximos passos e atuar ali junto com você, corretor, para dar sequência nesse processo. Depois vem a ação de tratamento, né, em casos que envolvam a necessidade de tratamento da vítima contínuo, por exemplo, uma fisioterapia, um tratamento de laser para tirar uma marca na pele, algo do tipo. A seguradora pode sugerir reembolsar os custos, né, durante esse tratamento, como um adiantamento de indenização, e lá na frente faz o acordo final descontando isso. E a conclusão do caso, que é quando o cliente é informado da decisão final e, se for coberto, os custos vão ser atendidos pela apólice, né? E aí ele vai conseguir, então, concluir aquele sinistro com sucesso. Vamos pensar num case, assim, só para a gente identificar, né, e trazer uma coisa mais concreta, né? Imagina um caso de compressa esquecida em cirurgia de vesícula. Esse caso foi real, tá? Um paciente foi submetido a uma cirurgia de vesícula em 2010. Depois dessa cirurgia, a paciente começou a sentir dores abdominais, incontinência urinária, prisão de ventre, cansaço. Foram 6 anos passando aí por esses sintomas, investigando e tentando entender a causa dessas sensações, né, desses problemas. E aí, em 2016, ele descobriu que havia sido esquecida uma compressa dentro do abdômen durante a cirurgia que aconteceu lá em 2010. Então, a paciente processou o médico e o hospital por danos morais e estéticos. A decisão judicial que saiu foi que o médico foi condenado culpado por erro médico e negligência. O hospital também estava envolvido no processo, mas foi inocentado, porque o médico não era funcionário do hospital. E o médico foi condenado a pagar 80 mil por danos morais e 20 mil por danos estéticos. Além disso, tiveram os custos adicionais, né, que a gente estima aqui, de acordo com o que a gente tem de informação, que seria mais ou menos 20% do valor da indenização de honorário, 20 mil, 10 mil de perícia médica, ou seja, um total de 130 mil reais de custos por conta de uma situação dessa que esse médico teve que pagar. Tendo o seguro, ele estaria coberto aí. Então, gente, para concluir, o processo de sinistro, ele pode ser complexo, mas você tem que se preparar, e estando preparado faz a diferença. Estando em comunicação com a seguradora faz a diferença, tendo uma seguradora que é parceira, que é resolutiva, que está ali junto de você, faz a diferença, tá? É importante você documentar tudo, desde a época lá da contratação, né? Todas as suas tratativas com a seguradora, todas as tratativas com o cliente, tudo direitinho, orientando ele, explicando a importância de manter a apólice, de comunicar qualquer sinistro, tá? Assim que se tiver ciência. E compreender as particularidades da seguradora ajuda você a evitar problemas e resolver os sinistros de uma forma mais fluida e mais rápida. E aí, gostou do conteúdo desse vídeo? Para aproveitar todos os benefícios que a Seguro oferece, como a Helena, que vai tirar suas dúvidas, vai fazer as cotações diretamente no celular, além do carteira quente, é muito simples. Basta acessar o site da Segura, que está no link abaixo, e se inscrever. Assim que você fizer isso, a equipe da Segura vai entrar em contato com você e realizar o seu cadastro na plataforma. E o melhor de tudo, todos esses serviços são gratuitos para você. Não perca essa oportunidade de impulsionar suas vendas e otimizar a sua gestão. Te vejo no próximo vídeo.